Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, no nosso devocional diário, retirado do livro Os Pais da Igreja, nos indica o texto de Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Num texto de Lactâncio, no lugar deles. A compaixão está intimamente ligada à benignidade. Porque, embora a última fira, a primeira opera o bem. A última indica a justiça, a primeira a completa. Aqui ele está falando da compaixão e da benignidade. Então, Deus nos concedeu o sentimento de compaixão para que possamos proteger vidas, ajudando-nos mutuamente. Se somos criados pelo único Deus, descendentes de um único homem, e, portanto, dessa maneira ligados pela lei do parentesco, devemos amar todos. Como resultado, somos obrigados não somente a nos abster de ferir os outros, mas também de não nos vingar quando somos feridos. Então, seremos totalmente inofensivos. No tocante a isso, Deus nos ordena a sempre orar pelos nossos inimigos. Nós devemos ser animais ajustados ao companheirismo e à sociedade, de modo que nos protegemos prestando e recebendo assistência, porque a nossa fragilidade é propensa a muitos acidentes e inconveniências. Espere que aquilo que você vê acontecendo a outra pessoa possa acontecer também em sua vida. Você ficará empolgado em ajudar alguém ao imaginar-se no lugar daqueles que, estando em perigo, imploram por sua ajuda. Meus irmãos, hoje eu tive uma experiência de que aqui na minha cidade eu fui em um bairro muito movimentado, com muitas pessoas e depois, né, agora fazendo esse devocional, refletindo, percebi o quanto é difícil realmente a gente caminhar no meio de tantos rostos e imaginar que são meus irmãos, de que eu tenho que ter compaixão, benignidade, né, ali durante o dia só caminhando e foco no meu objetivo, e às vezes olhar um mal encarado, o outro, né, você sentir alguma dó e tal, alguma coisa assim. Mas como é difícil. E aí agora eu fui perceber que quando eu fui falar com um atendente, por exemplo, no final ele falou: Deus te abençoe. E aí eu falei: opa, aqui tem um irmão em Cristo Jesus. E aí depois em outro atendente me falou também: vai com Deus. Então só ali em contato com 3 pessoas que eu tive durante o dia, eu percebi que no meio daquela multidão tinham filhos de Deus ali também, né? Enfim, esse texto me fez refletir nisso, em caminhar pela rua, e não só quando a pessoa me cumprimenta ou me deseja que Deus o abençoe, mas que eu possa olhar para aquele rosto desconhecido que eu ando na rua, em cruzar a calçada, em cruzar a rua, entender que ali é meu semelhante, a gente vem
temos a mesma natureza, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é diferente de ninguém. Não deixar que a classe social afaste e iluda, né? Achando que não somos iguais, pois temos a mesma natureza. É isso, meus irmãos. Vou continuar e ler o texto agora de Gálatas 6. Façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para todo o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago o meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Eu leio agora mais uma vez o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém, Santo Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa reflexão. Te peço aqui, Pai, que realmente eu não me canse de fazer o bem, Pai, que eu tenha mais noção e mais consciência sobre como eu posso, Senhor, praticar mais atos bons para aqueles que estão à minha volta, para os meus irmãos na fé e para as pessoas que também não são meus irmãos na fé, mas, Pai, para que eu possa sempre estar reagindo, Pai amado, às situações da vida, Senhor, de forma agradável a Ti, Pai, de forma boa. Santo Deus, por favor, me dê esse domínio próprio, Pai, para que eu persista no amor, Pai, para que eu persista em atos
de amor, Pai, para que eu não canse, Pai amado, de fazer o bem. Pai, por favor, para que eu olhe para as pessoas na rua e entenda, Pai amado, que são meus irmãos, que somos semelhantes e que eu tenha empatia por eles, que eu tenha sensibilidade, Pai, por aquele que cruzar meu caminho. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.